Então, eu convido vocês para nós fazermos reverências, para nós começarmos a leitura da Gurta Védica. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nós estamos fazendo a leitura do canto 1, Criação, o capítulo 5. Nádara apresenta instruções sobre o Śrīmad Bhagavatam, a Vasudeva. Nós estamos agora, nesse momento, no verso 7. Eu vou fazer a leitura apenas da tradução em português. Depois a Devi fará em sânscrito. Gratidão. Assim como o sol, Vossa Excelência pode viajar por todas as partes dos 3 mundos e, assim como o ar, podes penetrar no interior de todos. Desse modo, és como a superalma onipenetrante. Por favor, descobre, portanto, a deficiência que há em mim, apesar de eu estar absorto na transcendência sobre os votos e regulações disciplinares. Eu vou repetir a leitura. Assim como o sol, Vossa Excelência pode viajar por todas as partes dos 3 mundos e, assim como o ar, podes penetrar no interior de todos. Desse modo, és como a superalma onipenetrante. Por favor, descobre, portanto, a deficiência que há em mim, apesar de eu estar absorto na transcendência sobre os votos e regulações disciplinares. Jai. O sânscrito. Vamparyatam arka iva trilokim antascharo vayur ivatma sakshi paravare brahmanidhan mato vratai snatasya minyunam alam bijaksva. Om Haryana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurmritanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Vocês estão me ouvindo? Bom dia a todas as pessoas presentes aqui na sala. Então, acompanhando a nossa... Só um minutinho, pessoal. Um segundinho só. Fortalecendo, né, então, o nosso sadhana na sala dos mantras, aqui no nosso caminho dos mantras. E agora nós estamos, então, absorvendo essa gota de sol, né? Essa gota de luz, essa gota, esse antídoto, né, para o avidya, esse antídoto para a ignorância. Existe uma profecia, existe uma previsão. Essa previsão, essa profecia, ela está prevista nesse livro, nesse compêndio chamado Śrīmad Bhagavatam. E a previsão é de que esse conhecimento, essa escritura sagrada, o Śrīmad Bhagavatam, está destinada a provocar uma revolução cultural, uma revolução intelectual, uma revolução espiritual na humanidade. Das duas, uma. Ou essa é uma afirmação exagerada, ou essa é uma afirmação verdadeira. Se ela for uma afirmação
exagerada, se ela for uma afirmação tribal, ou seja, que é um estímulo de um grupo religioso específico, que fará, então, enaltecimento da sua escritura sagrada, como parte do processo terapêutico de grupo, então tudo bem. Outros também fazem isso, né? Todos têm direito de ser felizes, ou todos têm direito de acreditar naquilo que deseja, desde que não seja prejudicial aos demais. Mas se for apenas uma fé particular, tudo bem. Não tem efeitos colaterais, digamos, não é prejudicial. Mas se for, de fato, uma informação, e se for, de fato, um dado, se não for apenas uma motivação de uma fé específica. Eu posso falar particularmente do efeito que esses conhecimentos geraram sobre mim. Isso eu posso dizer. Como eu não sou um eleito, como eu não sou um ser sagrado, como eu não sou um ser especial na humanidade, eu também não tenho essa fantasia de fazer esse papel, esse personagem. Eu não tenho essa necessidade psicológica, pessoal, de me sentir um presente de Deus para a humanidade, embora eu saiba que todas nós, como almas, somos um presente uns para os outros. Eu não tenho essa fantasia pessoal de ser considerado esse presente de Deus para a humanidade, essa pessoa mágica, única. Eu não tenho essa fantasia, tá? Mas eu posso falar sobre o efeito que esse conhecimento tem sobre mim. Isso eu posso. E eu posso fundamentar isso. Eu sou um pensador livre. Eu não preciso seguir essa religião. Eu posso fazer o que eu quiser. Não tem nada que me obrigue a seguir esse sistema de conhecimento. A única coisa que me pressiona, que me motiva, que me incentiva, que me estimula, são os próprios conhecimentos. Aí os conhecimentos me prendem. Porque, como os conhecimentos eles são persuasivos e são efetivos, logicamente, nós ficamos presas ao conhecimento. O conhecimento nos prende, e é o mesmo conhecimento que nos prende, que é o que nos liberta. É o paradoxo em que é preciso ter raízes para criar asas. Tá? Então, esse conhecimento, especificamente o conhecimento védico, ensinado pelas autoridades sublimes e superiores, conhecida como Vaishnavas, é o conhecimento do qual nós estamos falando. O conhecimento védico é vasto. Os sábios são adoráveis. Todos eles são adoráveis. Todos os sábios védicos são adoráveis. Eles são fascinantes, sedutores, mágicos, encantadores, inteligentíssimos, profundos, maravilhosos, adoráveis. Entretanto, mesmo dentre esses, os sábios Vaishnavas são supremos. São superiores. São os mais queridos, os mais completos, os mais perfeitos e os mais adequados a provocar essa revolução cultural, intelectual, humanitária e espiritual na humanidade. Veja a situação do sábio aqui. Olha só. Ele vai dizer o seguinte: assim como o sol, Vossa Excelência pode viajar por todas as partes dos 3 mundos. Ele está falando aqui com o sábio chamado Narada Muni. Esse sábio védico, ele é um Vaishnava. Ele é um representante de Vishnu. O nome dele é Narada Muni. Muni significa sábio. Narada significa o ser humano. Nara, o ser humano supremo. Narada, que veio do ser humano supremo. Narada Muni, o sábio que veio com informações acerca do Supremo. Ou aquele que leva informação sobre o Supremo. Narada Muni, o sábio que conhece a pessoa Deus. Então ele está falando com esse sábio, Narada Muni. Então ele diz isso daí. Assim como o sol,
Vossa Excelência pode viajar por todas as partes dos 3 mundos, e assim como o ar, podes penetrar no interior de todos. Desse modo, és como a superalma onipenetrante. A superalma onipenetrante é a suprema personalidade de Deus, ou a verdade absoluta, também conhecida como o Paramatma, que é a pessoa suprema localizada no coração, que acompanha as andanças de todas as entidades vivas. O local específico que fica, a localização dessa pessoa, desse embaixador, é a embaixada conhecida como o Anahata Chakra. O Anahata Chakra é a embaixada. Por exemplo, aqui no Brasil, se você quiser falar com o representante do governo americano, dos Estados Unidos, você vai à embaixada dos Estados Unidos no Brasil. E lá você fala com o cônsul ou embaixador, quem seja. E aí você consegue falar com o governo americano. Então, a embaixada da transcendência aqui, na Terra, entre nós, a primeira instância é o Anahata Chakra, que é a morada do Supremo. E essa pessoa suprema, ela é conhecida como o Param. Param significa suprema. Atma, alma. Param Atma, a alma suprema. Então, quando você fala Deus no coração, ou Param Atma, a alma suprema, isso são sinônimos entre si. Então, a alma suprema. A alma suprema, o Param Atma, é onipenetrante. O que significa? Que esse ser, ele está na base de toda a criação. Tá? Então, ele está na base do átomo. Ele movimenta o átomo. A força da existência desse ser movimenta os átomos. Movimenta todas as criaturas. Dessa fonte, desse gerador, o combustível que movimenta todos os outros motores. É o combustível, é o gerador que movimenta toda a criação. Chama-se Param Atma. Esse é o gerador. Você tem, na sua casa agora, você tem energia elétrica. Tem um gerador produzindo isso. Onde fica o gerador? Tem lá a estação elétrica que gera energia que chega até a sua casa. Você está levantando a sua mão, levando o alimento até a boca, digerindo esse alimento. De onde está vindo a energia, a força, para que você consiga realizar essas operações? Vem dessa pessoa. Vem desse princípio, vem desse reator, vem desse motor. Chama-se Param Atma. A ausência desse motor, a ausência desse reator, faz com que tudo pare de funcionar. A ausência da estação elétrica faz com que todos os equipamentos da sua casa parem de funcionar. Então, a ausência, se por acaso... Perdão, só um minuto. Entendem isso? Então, a ausência desse princípio, o Param Atma, faz com que todas as funções da criação inteira deixem de funcionar. Da mesma forma, então, como uma criança dentro de casa, uma criança ingênua, ela acha que tudo acontece automaticamente, ela não entende nada. Ela só vai usando as funções. Ela liga o telefone, ela liga o celular, ela liga a TV. Ela vai passar o dia dela nessa ingenuidade sem entender as funções técnicas de como é que isso tudo está sendo possível. Igualmente, aquelas pessoas que são ignorantes, são ingênuas ou infantis, também não entendem que sem essa estação de geração de energia, toda a criação para de funcionar. E que toda a criação funciona por causa desse gerador.
Esse gerador chama-se Paramatma, que é a alma suprema, onipenetrante em toda a criação. Ele cria, mantém e também absorve a criação dentro de si próprio. Portanto, por favor, descobre, portanto, a deficiência que há em mim. Olha só, apesar de eu estar rezando, apesar de eu fazer penitências, apesar de eu ser uma pessoa boa, apesar de eu ser uma pessoa legal, apesar de eu ser uma pessoa simpática, apesar de eu ser uma pessoa resiliente, apesar de eu não ser uma pessoa que sai aí fazendo fofoca da vida dos outros, apesar de eu ter uma certa ética, uma certa moralidade, apesar de eu ter as minhas espiritualidades, apesar de eu ser uma pessoa espiritual, de eu ter a minha espiritualidade, explica, por favor, por que eu não sinto bem-aventurança, paz em mim? Por que não acontece em mim a tal da paz do espiritual? Por que eu não experimento em mim a tal da bem-aventurança transcendental do assim chamado reino de Deus? Eu rezo, eu sou uma pessoa boa, eu dou caridade, eu tenho a minha espiritualidade. Então, por que não acontece? Vocês já viram pessoas falar assim? Vocês já tiveram essas experiências? Vocês já praticaram uma religião e se esforçaram muito? De repente você olha assim, por que não acontece? Aí está, por que não acontece a emoção? Por que não acontece a realização? O que está acontecendo? O que falta? Vocês já passaram por isso alguma vez? Não sei se... Ou se é só Isso é só acontecer há 5.000 anos atrás, né? Porque essa história aconteceu há 5.000 anos atrás. O Vyasadeva, o sábio, que está falando sobre isso daí, foi há 5.000 anos atrás. Isso já passou, né? Isso é coisa do passado, não é isso? Ou ainda acontece, eventualmente? Há 5.000 anos, gente, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com essa história. Coisa de 5.000 anos atrás já prescreveu. Não é isso? Então, se você chegou nesse ponto, é porque possivelmente você chegou na mesma situação que esse sábio aí. Por que não acontece? O que está acontecendo que não acontece? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Ok? Apesar de eu estar absorto na transcendência, olha lá, sob votos e regulações, que eu não consigo ouvir aqui a última palavra dele. Olha lá, disciplinares. Né? Apesar de eu estar na transcendência, olha lá, absorto na transcendência. Qual transcendência? Né? Ele está absorto na transcendência. Está seguindo votos e ter disciplina pessoal. Por que o meu coração não sente satisfação e felicidade transcendental? Olha aí, que mistério é esse, né? Então vamos ver, tá? Quais são as cenas desse próximo capítulo aí? Já falamos sobre isso algumas vezes, né? E nós vamos continuar falando. Falta para qualquer pessoa que chegar a esse ponto, falta um item fundamental, que é a descrição ou a visualização da pessoa transcendente. A pessoa em si. Falta a pessoa. Não adianta falar sobre a pessoa. Só descrever as qualidades da pessoa. Que Deus é grande, que Ele é o supremo, que Ele é absoluto, que Ele é luz. Mas quem é a pessoa? Fala sobre a pessoa em si. E os motivos pelos quais essa pessoa
age como age. Essa falta de interesse na pessoa, ou a falta de informação na pessoa propriamente dita, deixa esse vazio. Quando o sábio começar a falar sobre a pessoa e a descrever a pessoa, aí o coração dele sente a satisfação. Então, se não aconteceu em você ainda o interesse na pessoa e o envolvimento em saber sobre essa pessoa, especificamente, diretamente a pessoa suprema, então vai sempre correr o risco desse vazio no coração. Apesar de ter prática da religião, votos, orações, Ho Oponopono, caridade, vai faltar a sensação de completude de bem-aventurança. Como sabe. E é por isso que a gente, vou encerrar minha fala aqui, e é por isso que nós estamos o tempo todo, né, assim, estimulando, interesse-se pelo conhecimento. E por que a gente estimula tanto assim? É para que você faça parte da nossa religião. A gente quer engrossar a nossa religião, né? A gente quer aumentar o número da nossa religião. E é por isso que a gente fala isso para vocês, que é para vocês entrarem para a nossa religião. É por isso. É isso? Que alguém quer ouvir? Então pronto, está falado. Ou então pode ser que nós saibamos que falta em você esse princípio, essa substância, para que você seja uma pessoa plenamente realizada e saia da condição da ignorância, experimentando amor puro a essa pessoa suprema, que é o que dá satisfação no coração. Ah, mas por que eu não consigo sentir esse amor? Quem sabe? Falta de conhecimento? Pode ser? Só por acaso? Pode ser que seja. Então, interesse-se pelos conhecimentos, não os conhecimentos gerais, os conhecimentos genéricos, porque esses conhecimentos você já tem interesse. Então, é redundante eu falar, interesse-se pelos conhecimentos. Ah, mas Devananda, você que não sabe da minha vida, eu me interesso tanto pelos conhecimentos, você não sabe nada sobre mim, Devananda. Eu me interesso sim pelos conhecimentos, eu estudo, eu tenho a minha espiritualidade, eu tenho as minhas atividades, você não sabe de nada, Devananda, sobre mim. O que você está falando aí, meu amigo? Eu estou falando que você não tem conhecimento sobre a pessoa suprema específica. Você não tem interesse sobre essa pessoa específica. E é por isso que você não sente a bem-aventurança que você almeja tanto, como sábio. E o nosso interesse é que você tenha. O nosso dever moral, a nossa obrigação, o nosso dever ético e moral perante a humanidade, portanto, perante você, como cidadão do governo, como ser que tem direito a esse conhecimento, nós temos o dever de dizer, interesse-se por esses conhecimentos específicos, sobre a pessoa específica. E essa escritura tem informação sobre essa pessoa específica. Então, interesse-se por essa escritura. Tem muitas outras, é verdade. Entretanto, essa escritura, especificamente essa escritura, tem descrição detalhada, pormenorizada da pessoa responsável por toda essa criação, e ela tem condições de fundamentar essas informações, que não depende necessariamente de que você acredite meramente pela fé. Essa escritura, ela é para pessoas sábias e não para seguidores desesperados da religião. Para isso, qualquer religião cumpre a função. Olha para essa ilustração. O que vocês estão vendo ali? Pessoas sóbrias, sábias, aprendendo sobre um valor superior. Essas somos nós. Então, interesse-se em aprender, e não apenas nos hábitos
técnicos da religião, que são orações. As orações são auspiciosas. O sábio era auspicioso. Ele está dizendo aí, eu tenho votos, eu tenho religião, eu tenho prática, eu tenho moral, eu tenho tudo. Mas eu não tenho a bem-aventurança, a satisfação no coração. Então, rezar, seguir votos, disciplina, tudo isso é auspicioso. Mas tudo isso deverá levar você a sentir a necessidade de compreensão direta da pessoa suprema. Quem é a pessoa suprema? Quem é essa pessoa, afinal de contas? E o que se passa na cabeça dessa pessoa para criar tudo isso? Finalmente, né? O que há? O que está se passando por essa cabeça? Quem é essa pessoa e por que ela está fazendo tudo isso? De fato. Então, esse é o objetivo dessa escritura. É para esse tipo de pessoa que essa escritura foi compilada. Então, vamos aproveitar a nossa oportunidade, porque isso é um artigo importante, raro e destinado a pessoas que valorizam a oportunidade que tem, como Jesus dizia, né? Não dê as pérolas aos porcos, porque eles não saberão o que fazer com isso. Mas entregue-as para aqueles que valorizam o valor que tem a joia. Esse conhecimento é uma joia destinada a pessoas de sabedoria. Adapte-se. Evolução é adaptação. Interesse-se. Ok? Muito bem. Obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.